Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Deus, bem-vindos a mais um culto em honra, glória e gratidão a esse nosso Deus. Deus que despeja sobre nós o seu cuidado divino, como vocês estavam vendo na arte anterior. Nós vamos iniciar o nosso culto cantando a primeira canção, Grande Deus, o teu louvor. Nos colocamos de pé para a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos nos lembrar dos nossos erros, reconhecer os nossos pecados e nos achegar de Deus, nosso Pai. Vamos confessar tudo em verdadeiro arrependimento e pedir que Ele nos perdoe por amor de seu Filho Jesus. E fazemos isso cantando Tal Como Estou. Tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui por Deus.
Em virtude dessa tua confissão, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a maravilhosa graça de Deus. Todos os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Escola Bíblica. Vem aqui na frente as crianças. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Criança hoje, né? Pouca, tem 5. 5 não é bom? 5 dá uma mão cheia. Tem uma mão cheia de criança. Vocês vão ter hoje uma história muito legal. Eu vi a professora preparando. Sim, a escolinha. E na escolinha vai ter uma história muito, muito, muito legal. Vocês aproveitem, curtam muito e aprendam sobre a palavra de Deus. Aqui a gente também vai fazer isso, combinado? Vamos orar para Deus abençoar esse momento, tanto aqui, tanto lá? Eu falo e vocês repetem. Querido Pai do Céu, queremos te agradecer pelo teu amor e pelo teu carinho. Te agradecemos porque estamos aqui hoje para aprender mais sobre a tua palavra. Abençoa a nossa escolinha, o nosso culto e tudo que está por vir. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Boa escolinha para vocês. Valeu. Aqui nós seguimos então com as leituras bíblicas. A primeira leitura é do Salmo 90, do versículo 1 até o versículo 12, onde está escrito, e nós vamos fazer a leitura de maneira alternada, vocês lendo os versículos em destaques e eu os versículos ímpares. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formar os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota de manhã, que cresce e abre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorado. Tu pões a nossa mão diante de ti, e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos. Mais fortes chegam aos 80. E esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desapareceremos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os na nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Este é o Salmo do dia. E o texto do Santo Evangelho, continuando a leitura reservada para esse ano, a gente retoma do capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 até o versículo 30, onde está escrito. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem.
Ele chamou seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. Então, foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O Senhor me deu 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 moedas que eu consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão. "Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando voltasse receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero." Palavras do nosso Senhor. Convido vocês para que de pé a gente confesse a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Em preparação à mensagem, cantamos o hino Louva, Louva Teu Senhor. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá.
Em nome de Jesus, amém. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. É assim que começa o Salmo do dia e é assim que é a nossa vida. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tem sido o nosso amparo. A gente pode comprovar e falar isso verdadeiramente. Entretanto, a palavra ela não para por aí. No próprio Salmo, somos confrontados com uma realidade dolorosa. Os nossos dias são poucos, a nossa vida não dura muito, logo, logo voltaremos ao pó da terra. E com isso, às vezes, nós ficamos com medo, ficamos pensativos, olhamos para o futuro e não sabemos o que será de nós. É muito normal. Olhamos para a grandiosidade de Deus e então percebemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Certamente é algo intrigante, é algo que nos faz pensar. O que nós somos diante de tudo isso? Como então a gente faz para viver a nossa vida? Como é que faz? É óbvio que a gente pode ir vivendo um dia após o outro, sem se preocupar com nada, deixar a vida nos levar e por aí vai. Porque pessoas despreocupadas não se estressam. Mas será que isso é bom? Será que foi isso que Deus planejou para todos nós quando Ele criou o universo e tudo que há, quando Ele nos criou? Jesus nos conta no Evangelho uma parábola interessante, que talvez possa nos ajudar sobre isso. Na parábola de hoje, Jesus conta que um homem iria sair do país e antes de viajar chama 3 empregados e entrega seus bens para eles administrarem. Ele distribuiu suas moedas de ouro aos homens. Para um deu 500, para outro 200 e ao terceiro entregou 100 moedas de prata. De fato, se a gente for calcular, uma única moeda de ouro valia mais de 6.000 moedas de prata. E em outros cultos a gente falou que uma moeda de prata era o equivalente a um dia de trabalho, era o salário mínimo de um dia. Então, para conseguir tudo isso, o trabalhador precisaria trabalhar 95 anos para ganhar 500 moedas de prata. Isso se ele não gastasse nada. Um outro aspecto que é importante destacar é que o Senhor, o homem rico, conhecia os seus empregados, conhecia os seus funcionários, tanto que ele deu para cada um deles uma quantidade diferente de moedas, porque sabia que cada um saberia administrar aquilo. Ele não deu dinheiro de mais para um e nem de menos para outro, exatamente como ele os conhecia. Na continuação da parábola, Jesus conta que os 2 homens que receberam mais moedas logo saíram da presença, começaram a negociar e o valor foi dobrado. Eles multiplicaram aquele dinheiro. Mas o homem que recebeu apenas 100 moedas agiu de uma maneira diferente. Ele enterrou as moedas e não quis se arriscar. Ele guardou, botou lá embaixo, fez um buraco e não vou mexer com isso. Depois de um tempo, o homem rico então volta e vai reunir os seus servos para ver o que eles tinham feito, como os tinham administrado. Nós lemos agora e sabemos que os 2 primeiros dobraram o valor e o homem ficou muito feliz com isso, desejou a eles bênção e falou que eles então iriam ter o dobrado e foram convidados para festejar com o dono a boa administração que eles fizeram. Porém, o servo que recebeu 100 moedas desenterrou o dinheiro e devolveu ao seu senhor e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe, tem uma dificuldade, o que planta,
que semeia onde ninguém semeia, enfim, e por isso, com medo, eu fiz um buraco e escondi o seu dinheiro. Veja, está aqui. Em outras palavras, esse servo estava tentando justificar a sua negligência, porque que nem o patrão falou, nem para colocar no banco, para gerar uns juros, ele foi capaz. O Senhor fala, você não é um homem bom, você não merece isso. A atitude desse servo demonstra medo. E demonstra que ele não conhecia verdadeiramente o seu Senhor. E esse Senhor o chama então de preguiçoso e diz que ele deveria se afastar e fala que não era digno de trabalhar mais ali e joga aquele homem para fora. Estimados irmãos, essa parábola ela tem muitas interpretações. A gente pode olhar ela de diversas formas. Talvez a primeira delas, que é a mais tradicional, é que isso quer dizer o Evangelho, a mensagem que Deus nos confiou, que Ele nos entregou. E aí então a gente não deveria guardar para a gente, guardar para nós, enterrar um buraco e cavar ali e deixar lá, mas sim multiplicar essa mensagem, multiplicar essa palavra. Não deixar a missão de lado, mas viver essa mensagem. Mas há também um outro foco. E é esse que eu gostaria de enfatizar hoje. É o que Deus nos cuida. Ele nos dá tudo, inclusive a vida eterna. Assim como o patrão deu quantidades diferentes de moedas para cada funcionário, assim o Senhor nos deu vidas diferentes. Não é que a sua vida tem mais valor ou a outra menos valor, não, que são apenas diferentes, conforme Ele sabe o que nós poderíamos administrar. A gente não está falando de riqueza, estamos falando da vida que o Senhor nos dá. E Ele nos deu a nossa vida para cuidarmos. Ele nos deu a vida para vivermos. Para a gente investir o nosso tempo em coisas produtivas, em coisas edificantes. Ele nos oportuniza a isso. Assim como Ele deu aquelas moedas para aqueles homens, para eles fazerem o que é melhor com aquilo, assim Ele também nos deu a nossa vida. E a gente pode encarar isso de duas formas. Investir a nossa vida em coisas boas, coisas que agradam ao Senhor, coisas que realmente multiplicam, e aí isso vai fazer a ligação com a interpretação mais clássica dessa palavra, que é sim falar do Evangelho, falar da verdade que liberta, ou a gente vai se esconder num buraco, vai deixar a nossa vida passar, viver de qualquer jeito, viver com medo. Nossos dias são poucos, então a gente poderia viver, eu não sei se Deus vai me chamar amanhã, então eu vou parar de viver. Vou viver só fazendo meu trabalho, não quero mais nada. Por isso, o salmista fala lá no versículo 12 exatamente assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Saber que os nossos dias são poucos não deve ser motivo de medo, mas sim de sabedoria, para podermos aproveitar os nossos dias, para investirmos na nossa vida, para investirmos na nossa fé. É preciso saber viver já aqui e não enterrar o que Deus nos dá, mas multiplicar. Aproveitar a riqueza do perdão que Ele nos proporciona, o amor que Ele nos dá, essa riqueza, essa fortuna que o mundo não dá e que nós não conseguimos colher em nenhum outro lugar a não ser na própria palavra de Deus. Saber que os nossos dias são pouco, que a nossa vida é passageira e rápida, é bom.
É bom sim, para a gente valorizar os nossos dias, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, valorizar o que Deus nos dá e o que Deus fez por nós na cruz, para nos salvar, para que os dias aqui, que são rápidos, são poucos, não terminem na glória eterna, na presença gloriosa do nosso Jesus. É para isso que a gente vive, para Ele, com Ele. E é isso que Deus deseja, para a gente realmente aproveitar a nossa vida. Ele quer que seus filhos sejam felizes, com prudência e responsabilidade, é óbvio, mas Ele quer. Não é para a gente viver abatido, não. É para a gente viver o amor, para a gente viver o perdão. Não é para viver com medo, se escondendo. É para viver de verdade o perdão, viver de verdade o amor que Ele nos dá. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente para de se esconder de Deus, quando a gente para de se esconder do seu amor e do perdão, a gente multiplica as coisas na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Que Deus nos ajude nisso. Não é fácil, nós somos seres humanos, o pecado em nós quer se esconder. Mas Deus nos ajuda, Ele que dá o suporte, e como aquele patrão que conhecia os seus funcionários, Ele nos conhece. Ele não nos dá fardos maiores do que podemos carregar, ou riquezas maiores do que podemos administrar. Deus sabe de tudo, sabe da tua vida, e por isso Ele quer que sejamos bons administradores de tudo que Ele nos dá, inclusive da nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa missão, nesse amor e nessa fé. Amém. Nós vamos fazer nossas ofertas em gratidão ao nosso Deus. Enquanto isso, cantamos o hino Como é Bonito, Senhor.
nós vamos orar. Há algum pedido especial, algum agradecimento para ser citado nesse momento? Claro, abençoar a viagem, que corra tudo bem, tanto na ida quanto na volta, na estadia por lá. Com certeza Deus vai estar acompanhando, mas vamos pedir para Ele dar aquele cuidado redobrado, né? Com certeza. A minha nora também disse, viajou ontem, também tem que viajar e voltar, se Deus quiser. Vamos orar pelos viajantes por aí afora. Se é isso, podem permanecer como estão e vamos orar. Querido Deus e Pai, nós primeiramente queremos te agradecer. Agradecer pela nossa vida. Agradecer porque diariamente o Senhor demonstras que és o nosso refúgio e fortaleza. Todas as manhãs, quando nós acordamos, é por tua vontade e pelo teu amor. Nós sequer conseguiríamos mover um dedinho da mão sequer se não fosse pela tua vontade. Obrigado por tudo isso, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo alimento, obrigado, Deus, pelas pessoas que colocam ao nosso redor, que certamente são instrumentos teus, que nos amam, que nos perdoam e que demonstram um pouquinho do que será na glória eterna, onde não vai haver mácula, nem dor, nem sofrimento. Querido Pai, te agradecemos porque temos acesso a essa palavra, que nos mostra que sim, nossos dias são poucos, mas também mostram que em Ti e pelo amor de Teu Filho Jesus Cristo, os nossos dias podem ser eternos. E nós cremos nisso, confiamos nesta promessa e nesta mensagem consoladora. Bondoso Deus e Pai, de maneira muito especial, queremos Te pedir pela nossa fé. Que saibamos cuidar dela, que saibamos administrar ela, bem como a nossa vida. Que em todas as esferas desta nossa vida, saibamos administrar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Não conforme os nossos desejos ou os nossos gostos, mas conforme a Tua vontade, porque aí as coisas passam a ser diferentes. Senhor Deus, queremos também Te agradecer por quem já começou a viagem, o Senhor abençoou, e te pedir por quem irá viajar nos próximos dias, que o Senhor conduza em segurança, tanto na ida quanto na volta, que nada de mal possa acontecer no caminho. Nós sabemos que as estradas são perigosas, mas sabemos que a Tua mão protetora é muito maior do que tudo isso. Te pedimos, Deus, também pela saúde das famílias da nossa congregação. Te pedimos pelo quem está com uma idade mais já avançada, pelos nossos idosos. Te pedimos, Deus, por tudo. Que nunca deixe faltar o pão de cada dia, nunca deixe faltar esta palavra e a fé em nossos lares. Te pedimos também que nos abençoe daqui a pouco quando participaremos da Santa Ceia. Pão e corpo, vinho e sangue do Teu Filho Jesus para fortalecimento da nossa fé. Prepare o nosso coração e a nossa alma para tudo o que iremos receber daqui a pouco. Bondoso Deus e Pai, te pedimos também que nos abençoe no decorrer dessa semana, no restante deste ano, caminhando no Teu caminho até estarmos contigo eternamente. Amém. Nos colocamos de pé para o prefácio da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos o nosso Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazemos é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos.
Os céus e a terra estão cheios de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice. E tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podem sentar? Na Santa Ceia, de uma maneira muito especial, sublime e até mesmo sobrenatural, nós recebemos muito mais do que apenas pão e vinho. Nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do nosso Salvador, para fortalecimento da nossa fé, para perdão dos nossos pecados, para nos ajudar a viver uma vida conforme o querer dele e não conforme o nosso querer. Deus quer e nos incentiva a aproveitar a nossa vida, a viver intensamente com Ele já aqui. E se tem um momento de íntima comunhão com Deus, com o nosso Salvador, é na Santa Ceia. Porque nós estamos intimamente conectados com Jesus. Ele deixou isso para nós, para sentirmos um gostinho do que será na eternidade com Ele. Por isso, venham, porque tudo está preparado. De pé e em conjunto, oramos a oração de ação de graça. Deus e Pai de amor, somos-te gratos por este culto abençoado, essa palavra consoladora e essa ceia revigorante. Abençoa-nos e guia-nos neste amor a Ti e também ao nosso próximo. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar.